Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos à mensagem da Bíblia. Nós estamos aqui enquanto tantos estão por aí. Nós sabemos o que viemos buscar. Eles, infelizmente, ainda não sabem o que procuram. Nós já encontramos. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando às velhas panelas. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, no capítulo 11 e no versículo 4. Portanto, abra sua Bíblia no livro de Números, lá no Pentateuco, no começo da Bíblia, Números capítulo 11, versículo 4, e eu peço aos amados irmãos, que já estão habituados, na proporção em que forem encontrando a palavra, ponham-se de pé em reverência à palavra do Senhor, para a leitura da Bíblia. Números, capítulo 11, versículo 4. Amém, igreja? Assim nos diz a palavra do Senhor. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Poderoso Deus e amado Pai, graças te damos, ó Pai amado, pela revelação da Tua palavra e pelo Teu amor, pelo Teu carinho para conosco, Senhor. Em nome de Jesus, venha falar com a Tua igreja, Senhor. Usa-me através do Teu Santo Espírito, colocando as palavras do Teu coração na minha boca, Pai, para que eu seja o portador de uma palavra de esperança, para uma palavra de conforto, para uma palavra, Senhor, que nos sinalize qual o caminho que nós realmente devemos perseverar para te encontrar no final da nossa jornada, Pai. Em nome de Jesus, eu te oro agradecido. Amém. Podem sentar, igreja. Aconteceu algo há alguns dias atrás. Eu fui procurado por telefone por uma irmã de uma igreja tradicional aqui da cidade, ouvinte do programa Momentos com Jesus, e ela, a exemplo de muitas pessoas que nos procuram através do telefone, ela me pedia orações, porque o marido havia decidido abandonar os caminhos do Senhor. Tanto ele quanto ela faziam parte de uma igreja, já há muitos anos, era um casal jovem, e ele assim sentiu: não quero mais, esse negócio de igreja não dá certo para mim, e eu quero voltar para o mundo, eu quero voltar para as minhas amizades, eu quero voltar a jogar a minha sinuquinha, eu quero voltar a tomar a minha cervejinha, eu cansei desse negócio de ser crente. E ela dizia: irmão Edson, ora por nós, ora, o que eu faço? E ele está me pressionando para que eu deixe também a igreja.
ora por nós. E depois ela acabou indo lá no programa, ela foi sorteada com um dos muitos brindes que a gente acaba sorteando. Eu tive a oportunidade de conhecê-la e fiquei muito tocado, muito impressionado com essa situação, porque é uma jovem senhora, moça, e ele, eu conheço também, é jovem, e há poucos dias ela me dizia, ligou de novo, pedindo para seguir orando, que ele realmente, com essa proximidade agora das festas que tiveram aí, no terreiro do forró, ele voltou a beber, voltou a sair, e eu fiquei olhando e dizendo: ah, Senhor, Deus tinha dado o privilégio a ele de sair da escravidão que se encontrava. Deus lhe mostrou o que era uma caminhada com Cristo, e ele desistiu e voltou para o mundo. E isso o Senhor permitiu que chegasse até o meu conhecimento, porque eu já vinha com esse tema, e o Senhor disse: pronto, você vai trazer esta mensagem para a igreja, porque provavelmente, pelo que eu imagino, em nosso meio, talvez esteja acontecendo esse mesmo tipo de sentimento com alguns irmãos. E eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra, ela venha direto do coração de Deus, e que se tiver alguém entre nós, pensando em voltar para a escravidão, que Deus tire esses pensamentos desses corações, que use esse púlpito, que use essa palavra, para que ninguém esteja sentindo vontade de voltar atrás, que limpe esses pensamentos dos corações. Você já pensou alguma vez em desistir da caminhada cristã, assim como esse rapaz, e voltar para o lugar ou a situação de onde você saiu? Você já sentiu, quem sabe, uma enorme necessidade de voltar a fazer coisas que você fazia antes de conhecer a palavra de Deus? Você já pensou em voltar atrás? Eu fico pensando, meu Deus, eu estava aqui chorando agora aqui, e agradecendo a Deus pelo que Ele fez na minha vida, porque de lá eu já saí daquele mar tenebroso. Ele me tirou, Ele me colocou aqui dentro, nesta ilha, onde eu estou sendo alcançado pela luz divina, eu estou protegido pelo Senhor, e eu fico pensando, não, eu não quero mais voltar lá para aquele mundo, para aquela vida. Eu tenho um caminho para frente a seguir. Sei que passo dificuldades, sei que estou às vezes num deserto, sei que tenho provações, mas olhando as provações que eu tenho hoje, olhando a vida que eu estou levando, pelo menos de paz, de harmonia, em que eu sinto a presença de Deus na minha vida, eu olho para esta vida de hoje, e ela é infinitamente superior à vida que eu tinha lá atrás. Você já pensou em voltar atrás? Você já pensou em voltar a beber? Deus já te deu essa libertação. Por que você às vezes se deixa levar por amigos que não são teus amigos coisa nenhuma, e que ficam lá te atraindo para você beber outra vez? Deus quer um povo obediente, mas não uma obediência mecânica, automática, uma obediência imposta, e sim, o que Deus quer de mim, que é de você, é uma obediência de coração, uma obediência que você sinta prazer em estar aqui, que vir para a igreja não seja um ato mecânico, um ato ritual, que vir para a igreja seja algo esperado com ardor. Que bom, hoje tem culto, está chegando a hora, eu vou para aquele lugar, lá é abençoado, eu vou cumprir a palavra de Deus, eu vou seguir o que Deus está me mandando, porque me dá prazer em agradar o meu Pai.
pastor Bonifácio tem uma frase que eu também nunca esqueço: meu pai gosta de mim porque eu faço aquilo que o meu pai gosta. Obrigado, essa palavra o Senhor me deu um dia e eu nunca mais esqueci. Eu digo isso para as minhas filhas: você quer me agradar, minha filha? Faça as coisas que eu gosto que você faça. Pois com Deus é a mesma coisa, meus queridos. Meu pai gosta de mim porque eu faço aquilo que meu pai gosta. E esta obediência de coração. Em Isaías capítulo 29, no versículo 13, ouça a palavra de Deus. Isaías 29, 13, que você pode acompanhar também na sua Bíblia. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Deus quer um povo obediente, mas não só um povo que o obedeça por causa de mandamentos de homens. Um povo que obedeça de coração, não só que saia da boca, mas que saia lá do coração, a obediência. O maior problema que temos é que nós nos esquecemos facilmente das bênçãos de Deus. Nós somos iguais a bebês chorões, mimados, que nunca nos satisfazemos com o que temos. Um bebê desse jeito, ele tem um brinquedinho, mas ele está querendo o outro, você dá o outro, ele bota para chorar porque quer o outro. Nós somos assim, irmãos. O maior problema que nós temos, pensa comigo se não é que nós nos esquecemos facilmente das bênçãos de Deus. Nós somos abençoados, nós estamos aqui numa ilha, e nós somos abençoados até pelo fato de aqui estarmos, porque se aqui estamos, porque se até aqui nós chegamos, não foi pela força do teu braço, não, foi porque até aqui nos ajudou o Senhor, e nós estamos aqui é porque Ele quer que a gente esteja aqui. Mas nós nos esquecemos de quanto nós somos abençoados. Nós somos bebês chorões. O povo de Israel, na mensagem que nós vamos estudar hoje, ele expressa muito bem o que nós somos. Nós somos iguais ou até piores do que eles. Tem gente que fala: que povo de dura cerviz, Deus fazia as coisas por eles e eles nunca estavam contentes. Irmãos, desculpa eu lhe dizer, mas vamos vestir a carapuça. Provavelmente muitos de nós, ou todos nós, somos ou iguais ou piores do que o povo de Israel. Porque qual é a diferença? Pensa comigo. Naquele tempo eles estavam tendo uma experiência nova com Deus. Nós já temos essa experiência aqui, ó, toda relatada para nós. Nós podemos pegar e ler uma passagem que eles estão sofrendo, correr algumas folhas e ver o que é que Deus fez. Eles não sabiam ainda, eles estavam construindo uma relação com o Senhor, mas nós temos um relato bíblico. E por que é que nós agimos muitas vezes pior do que o povo de Israel? O êxodo do povo de Israel do Egito, eu quero lhes dizer que não foi só um evento extraordinário, ele foi um milagre. Irmãos, eles passaram 40 anos, saíram 600 mil pessoas do Egito, mas estas 600 mil pessoas, elas foram se multiplicando durante 40 anos, e eles chegaram a cerca de um cálculo que eu vi, de 6 milhões de pessoas. Você consegue imaginar 6 milhões de pessoas caminhando num deserto, guiadas por Deus, entregues nas mãos de Deus?
Eles estavam no deserto, mas estavam sendo guiados. E aquilo era um milagre, porque eles tinham água, eles tinham comida e eles tinham direção. Era ou não era um milagre? Deus lhes prometeu uma terra nova. Deus lhes prometeu uma terra que seria realmente sua. Deus lhes prometeu uma terra maravilhosa, que mana leite e mel. Aquele evento, aquela caminhada, ela deveria ter ficado marcada para sempre em seus corações. Aquela caminhada deveria ser um marco em suas vidas, que foi, sabe o que? O dia da libertação. Como eu me lembro do dia da minha libertação, o dia que eu entendi que eu estava conhecendo o Senhor Jesus, ficou marcado na minha vida. Ela foi um marco divisor, dividiu antes de Cristo e depois de Cristo. Aquele dia, você lembra o dia da tua libertação? O povo de Israel teve essa libertação, e Deus, inclusive, pensando nisso, dá uma recomendação. Em Êxodo capítulo 13, versículo 3, ele diz: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito. Irmãos, por que Deus estava dizendo para eles se lembrar daquele dia? Porque aquele dia era importante. Eles haviam vivido 400 anos na escravidão. 400 anos. Quantas gerações de escravos eles procriaram? E aquele dia era um dia importante, porque o Deus dos exércitos os havia tirado de lá, de 400 anos de escravidão. Deus os havia libertado, e Deus não só os libertou, mas disse: eu vou levá-los para a terra prometida, para a bênção de vocês. Pensa comigo, escravidão, a bênção está lá do outro lado, mas entre a escravidão que eu vivia lá no mundo, e até eu chegar na bênção que Deus me prometeu, o deserto da minha vida, para eu atravessar, a minha e a sua. Você quer a bênção? Você estava na escravidão até há pouco. Talvez alguém aqui ainda esteja escravo. Quer que a bênção caia logo por decreto? Deus trabalhou, Deus tratou o povo de Israel. Deus está te tratando. Você quer chegar na bênção? Passe pelo deserto. Entenda que é preciso passar pelo deserto. Esse deveria ser um dia de festa e celebração, um dia de comemoração, concorda? Que eles deveriam se lembrar, era a ordem do Senhor: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito. Mas ao contrário disto, em vez de eles comemorarem, celebrarem a liberdade que Deus tinha dado, em Números capítulo 11, verso 4, vamos voltar para Números, diz, é o nosso tema de hoje: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Quem eram os egípcios? A escravidão. Eles sentiram saudade de onde? Das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Eles queriam comer carne. E mais adiante, em Números 11, no verso 20, na parte B, eles ficam perguntando: por que saímos do Egito? Deus os havia libertado, e eles estavam chorando com saudade do Egito, e ainda questionando por que saímos do Egito. Será que você que está nessa ilha hoje aqui, porque até aqui Deus te ajudou, não tem se questionado e não tem pensado:
por que eu saí daquela vidinha que eu tinha lá, que aos teus olhos talvez fosse até boa? Nós vamos ver mais adiante que não é bem assim não. Por que saímos do Egito? E mais adiante, no capítulo 14, no verso 14, olha só a continuação: e diziam uns aos outros, olha a rebelião aqui, ó: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Ó povo difícil! Se insurgiram contra o líder, que era Moisés, o homem que Deus havia colocado na frente deles para guiá-los naquela passagem pelo deserto. E eles se revoltaram, queriam voltar para a escravidão. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Quantos não estão voltando para o Egito? Irmãos, agora eu lhes pergunto: quem é que estava dizendo isso? Eram por acaso um bando de maltratados? Não. Por acaso seria um bando de viajantes desamparados, lá desorientados? Não, não era. Quem é que estava dizendo isso? Essas palavras foram ditas por quem? Essas palavras, irmão, foram ditas por quem havia sido libertado de uma escravidão de 430 anos. Pessoas que haviam sido protegidas de uma forma miraculosa, pessoas que haviam sido alimentadas de uma maneira extraordinária. Era lá no deserto que Deus fazia sair água da rocha. Era lá naquele deserto que todo dia, todo santo dia, durante 40 anos, não parou de cair um dia sequer o maná, o pão do céu. E diz a Bíblia que ele tinha sabor de mel. A comida caía do céu para eles. Eles só tinham o trabalho de se levantar e catar e levar para comer. E não precisava nem guardar para o dia seguinte, com exceção do sábado. No sábado não caía. Na sexta-feira eles tinham que juntar para os 2 dias. Porque se quisesse guardar durante a semana, estragava. Deus tinha novo para dar no dia seguinte. Não precisava. A abundância era tamanha. Era este o povo que estava reclamando. Protegidas de uma forma miraculosa, alimentadas de uma forma extraordinária. Só essas pessoas haviam sido guiadas em segurança pelo próprio Deus. Deus é que estava guiando elas em segurança. Nenhum inimigo durante aquele caminho prosperou contra eles, e nenhum amigo também se apresentou. Você já ouviu falar que alguma vez um povo amigo na caminhada chegou e disse: chegue que eu vou ajudar vocês, chega que eu vou dar água? Não teve ninguém. 40 anos e tinha gente morando ali, ninguém ajudava eles. Eles estavam única e exclusivamente na dependência de Deus. Queridos, no entanto, esse povo, eles queriam voltar a comer carne nas velhas panelas do Egito. O que poderia levar o homem a querer voltar à escravidão? Essa é a minha pergunta para mim e para você. O sujeito que, por exemplo, se libertou do cigarro e que quer voltar a fumar, o que conseguiu se libertar da cachaça e quer voltar a beber, o que já conseguiu se libertar daquela amante que ele tinha há muitos anos, conseguiu se libertar, mas uma bobeira lá e ele resolve voltar, começar tudo de novo. O que poderia levar o homem a querer voltar para a escravidão? O que já experimentou uma caminhada com Cristo, mas quer deixar tudo? Irmãos, o povo de Israel quis desistir da caminhada com Deus
e voltar para a escravidão anterior. Sabe por quê? Por não conseguir, ou por não querer, na verdade era uma questão de querer suportar as provações. Está aqui a resposta para você que talvez estivesse pensando em voltar à condição anterior. Você não está querendo suportar as provações, por isso eles não quiseram. O mesmo acontece com a gente. As provações podem nos fazer querer voltar. Vamos ver algumas dessas provas? Vamos ver que tipo de provas nós podemos passar. Primeiro, acontecimentos inesperados. O nome está dizendo, você não espera e aquilo acontece. Vamos olhar na história de Israel, Êxodo capítulo 13, nos versos 17 e 18. Observe: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Vamos analisar esse versículo. Havia um caminho que era pela terra dos filisteus, que era o mais curto e o melhor, mas Deus preferiu não levar pelo caminho mais curto. Você que está querendo encontrar um atalho, um caminho mais curto, não está querendo suportar as provações do deserto da tua vida, Deus tem um propósito para isso. Ele diz: para que não se arrependa vendo a guerra, e torne ao Egito. O Senhor sabia que o povo ia querer voltar para o Egito e precisava trabalhá-los. E no verso 18 diz: porém, Deus fez o quê? Fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Deus então preferiu não os levar por aquele caminho mais perto. Deus não os levou pelo caminho normal. Ele diz: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Deus não os levou pelo caminho normal. O caminho, como eu disse, o ideal era pela terra dos filisteus, ou seja, costeando o Mediterrâneo. Era sem dúvida o caminho mais curto, o mais fácil aos olhos humanos. Porém, vamos olhar aqui no mapa, vai ficar bem claro aqui. Deixa eu explicar esse mapa aqui. Nós temos ali na parte de cima o mar Mediterrâneo. Aqui nós temos o Mar Vermelho. Do Mar Vermelho para cá, o Egito. Aqui está o rio Nilo. Eles saíram mais ou menos daqui, dessas cercanias. O caminho dos filisteus é esta faixa de terra aqui, ó, costeando o mar Mediterrâneo. É uma faixa estreita, mas ela tem uma importância muito grande economicamente, porque é toda esta faixa de terra aqui que costeia o mar. Então quem tem produtos que mora para cá e que quer exportar, que precisa do mar para os navios levarem, é obrigado a passar pela terra que era dos filisteus. Aqui está o Egito, Canaã está lá. A escravidão, o caminho mais rápido seria por aqui. Mas Deus preferiu não levar pelo caminho mais perto. Aos olhos humanos, mais fácil. Eu já vi dados que se levaria de 16 a 20 dias em caminhada normal para fazer esse trajeto, daqui até lá, de 16 a 20 dias caminhando normalmente. Mas Deus não quis levá-los. O que é que Deus quis? Como diz o verso 18, o Senhor os levou ao deserto, margeando o Mar Vermelho. Aqui a escravidão, onde eles estavam há 430 anos.
lá a bênção prometida. Entre a escravidão e a bênção, o deserto. Para sair da escravidão, para alcançar a bênção, tinha um deserto a ser atravessado. E era nesse deserto que Deus iria tratar com o seu povo. Agora eles pensaram: que surpresa! Não era isso que eles esperavam. Eles esperavam o quê? O mais fácil. Está entendendo por que eles começaram a se revoltar com Deus? Eles não queriam suportar as provações. Não era isso que eles esperavam. Não era isso que eles previam. Era o caminho, além de mais longo, o mais difícil e o menos confortável. Não é assim comigo e com você, quem sabe? De você estar no deserto aí se queixando. Não era bem isso que eu esperava da caminhada cristã. Não era isso que eu previa. Eu pensava que ia ser mais fácil. Será que você não está também sem querer suportar as provações? Aí a surpresa deles, aí a razão do descontentamento. Esse era o caminho que eles esperavam que Deus ia levar. Mas Deus, tira esse caminho. O caminho era aqui. Mas por onde Deus os levou? Por aqui. Fez eles atravessarem o deserto. E vai para cá e vai para lá. E fica rodeando 40 anos. Jericó está lá, Canaã está lá e eles longe, até chegar lá, 40 anos. Interessante, né? A gente vê no mapa assim, aí clareia mais o entendimento, como é que as coisas aconteceram. Esse é um acontecimento inesperado. Eles não esperavam que isso fosse acontecer. Não era isso que eles previam. Com certeza, irmãos, essa surpresa fez com que muitos começassem a dizer: não é assim? Isso não vai dar certo. Isso não é lógico. Olha, é melhor voltar atrás. Não é desse jeito? É melhor voltar atrás. E eu lhes pergunto: desde quando a lógica humana pode compreender a lógica divina? Desde quando? O homem diz: isso não vai dar certo, não é por aí. Mas como é que nós vamos entender os pensamentos de Deus? Ele trafega numa outra instância completamente diferente da nossa. Nós temos que obedecer. Ele que sabe qual é o propósito. Paulo diz em primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, explica muito bem essa questão. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, não é loucura não, é poder de Deus, irmão. É poder de Deus. Essa palavra que é loucura para muitos, para nós que estamos nesta ilha, esse é o verdadeiro poder de Deus na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, seria normal você levantar para dizer: irmãos que pensam, eu finalmente arranjei um emprego. Seria normal. Seria normal você chegar e dizer: irmãos que pensam, comprei uma casa nova. Irmão que pensam, comprei um carro zero. Irmão que pensam, o meu bebê é lindo, o meu bebê que nasceu é perfeito, o meu bebê é saudável. Mas acontecimentos como esses, na verdade, isso é previsível, isso é esperado. Você tem orado por isso e Deus tem te abençoado, tem atendido as tuas orações. Está dentro dos planos de Deus te abençoar. Mas e quando a história não é bem assim, hein? Chegou na empresa e estava demitido. Eita, não era isso que eu esperava. Você recebe um comunicado de uma doença que você nem imaginava que tinha aquela doença.
e ela foi comunicada pelo teu médico. Nasce o seu bebê e ele não é normal, e sim especial. E aí o que é que você diz? Não era isso que eu esperava, não era isso que eu queria, não era assim que eu imaginava a vida cristã. Porque tem gente que acha que crente não fica doente, é só tomar posse da vitória, é só bênção, bênção e bênção. Então quando não acontece, a pessoa pira. E é por isso que a gente vê muita gente querendo voltar às velhas panelas, porque estão desiludidas com o evangelho. Mas o evangelho que lhes foi pregado foi um evangelho mentiroso, não foi a palavra de Deus. É esse o problema de você correr atrás de bênção fácil. Irmãos, essa é a palavra. Não era assim que eu imaginava a vida cristã. Irmãos, quero dizer que quando Deus nos chama, Ele nos chama para a vitória, porém é Ele quem vai escolher o caminho, e todavia nesse caminho Ele nunca se aparta de nós. Em Êxodo 13, do 21 ao 22, nós encontramos: o Senhor nunca se apartou do povo, a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Aleluia! Esse é o meu Deus. Ele nunca se aparta de nós. Mas infelizmente as provações podem nos fazer querer voltar. Infelizmente, irmão. Porém, não são somente os acontecimentos inesperados que nos fazem pensar em voltar atrás, mas também, segundo ponto, os temores indesejados. Êxodo 14, verso do 9 ao 12, vamos ler aqui. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. No 11, disseram a Moisés, começou o choro aqui, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Já começou a reclamação. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Eles queriam servir na escravidão. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Esse é o verso 12. Aí, irmãos, eu pergunto, quem é que gosta de sentir medo? Quem é que gosta de ficar em pânico? É claro que ninguém. Isso é ruim, isso não é gostoso não. E eles, coitados, ficaram em pânico. Agora esse povo chega a um ponto de sua vida onde eles não podem olhar mais com os olhos carnais. Humanamente falando, pensa comigo, eles estavam perdidos, pois diante de si estava um mar que a seus olhos carnais era intransponível. Que mais? Ao seu lado esquerdo uma cadeia de montanhas, à sua direita o deserto, e atrás o furioso exército egípcio. Aos olhos humanos, às vezes acontece isso com a nossa vida. A gente olha e se sente perdido. Aos olhos humanos tinha saída, mas Deus permitiu isso, porque era preciso permitir para Deus mostrar a sua glória. É isso que acontece na minha vida e na tua também. E a gente não entende porque está passando, às vezes, pelas provações. Irmãos, o medo tomou conta daquele povo. E o que fazer nessa hora? O medo tomou conta daquele povo, e o medo pode nos fazer surdos e cegos. E toda a sua experiência com Deus, o livramento espetacular que Deus lhes dera nas mãos de Faraó, nada adiantou. O medo apagou tudo. Atitude errada, pois é na hora do medo
que nós temos que confiar em Deus. É na hora do medo que nós temos que nos apropriar das promessas de Deus. Veja o que diz o salmista no Salmo 56, verso 3: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Êxodo capítulo 14, versículo 13, diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E o que é que aconteceu? O mar se abriu e aquele povo passou a seco, e quando o Egito chegou atrás deles, o mar se fechou, e até Faraó morreu naquela passagem. Até Faraó. A ordem do Senhor era: marchem. Em outras palavras, caminhe em direção ao mar. Esta é a ordem para ti, esta é a ordem para mim. O mar está na tua frente, está tudo fechado. O Senhor está dizendo: marcha, porque o Senhor pelejará por vós. Ah, irmão, a fé é a certeza das coisas que não se veem, e sem essa fé nós vamos temer, e como aquele povo, nós vamos lamentar e chorar, nós vamos querer voltar atrás. E todos nós sabemos o que aconteceu, o milagre: o mar se abriu. Mas é assim mesmo, os acontecimentos inesperados e o medo podem nos levar a olhar para trás, mas também tem uma última coisa, que é o descontentamento. O descontentamento, em Números 11, do 1 ao 6, diz: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. No 2: então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. No 3: pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. No 4: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? No 5: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. E por fim o 6: agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Irmãos, eles enjoaram de comer maná, eles começaram a reclamar do maná que Deus estava dando todos os dias para eles, e é assim que a nossa vida é. Eles agora já estavam bem próximos da terra prometida, já haviam caminhado muito, já haviam presenciado muito a ação do Senhor, já haviam e muito se beneficiado das misericórdias do Senhor, mas mais uma vez se lembraram das velhas panelas do Egito. Eles não estavam mais contentes com aquilo que Deus estava providenciando para eles. Eles queriam mais, já não agradeciam a Deus, eles queriam coisas melhores. E esse comportamento tipifica o nosso mundão. Ele é a nossa vida hoje. Tem coisa mais atrativa, tem coisa mais interessante, tem coisa mais gostosa. A gente está sempre achando que o que nós temos não é o suficiente, mas aquilo que nós temos é o que Deus tem nos permitido. Eles estavam enjoados de comer sempre o mesmo tipo de maná, então começaram a reclamar, começaram a se lembrar do passado com alegria, e começaram a achar que estavam melhores antes, quando estavam na escravidão. Quando eles estavam no Egito, eles sonhavam com a liberdade, mas eles queriam essa liberdade à sua própria maneira. Eles queriam se livrar da escravidão, mas sem perderem aquilo que eles entendiam como vantagens. E eu pergunto: e nós, hoje em dia? Irmãos, muitos em nosso meio querem ser crentes, querem ser abençoados por Deus,
querem a salvação, querem, mas não querem submeter-se a Deus, pois não querem deixar as coisas desse mundo. Olha o contraste, não quer. Irmão, se você está passando por uma grande prova, lembre-se das palavras de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Queridos e amados irmãos, concluindo, como nós vimos, as provações podem nos fazer querer voltar. Todavia, mesmo que as duras provas possam querer fazer-nos olhar para trás, nós temos ainda em nossas vidas uma bênção que nos impede de retroceder. Que bênção é essa? O Senhor ia adiante deles. Irmãos, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Vendo toda a trajetória daquele povo no deserto com os olhos humanos, nós até que podemos pensar que eles talvez tivessem razão para se sentirem inseguros, temerosos e quererem retroceder. Porém eu pergunto, por que não voltaram? O que afinal de contas os impediu? Eu lhes digo por quê. E é isso que nós devemos fazer a cada dia em nossa vida. Cada dia que Moisés ou o povo sentisse desânimo, sentisse medo, sentisse desejo de voltar, bastava olhar para cima e lá estava ela, a nuvem, a presença de Deus. Cada vez que pensasse em desistir, lá estava ela, a nuvem. Cada noite que ele sentisse as mesmas coisas, bastava olhar e lá estava ela, a coluna de fogo. Nunca se apartou deles, bastava o sol se pôr e eis ela ali presente, atestando a presença de Deus em suas vidas. Irmãos, durante toda a sua peregrinação, Deus nunca se apartou do seu povo, nem por um só segundo do dia ou da noite. Saibam que toda a bênção que Deus nos dá é que dá a certeza da presença de Deus em nossas vidas a cada segundo. Só essa certeza pode nos impedir de retroceder. Você tem certeza da presença de Deus em tua vida? Então não precisa pensar em desistir. Ele nos prometeu, o bom pastor: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não estava com ele todos os dias, ele está comigo, ele está contigo todos os dias. Ele nos prometeu: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Como é que tem sido a sua vida? Você tem deixado que os problemas da vida te façam olhar para trás? Você tem se esquecido de olhar para Deus? Amados irmãos, por que querer voltar às velhas panelas? Olha, daqui nós já saímos. Nós podemos até agora estar aqui no deserto. Eu quero te dizer que é lá que nós temos a vitória. Eu te pergunto, por que voltar às velhas panelas,
do Egito nós já saímos e nós devemos agora perseverar em nossa caminhada rumo a Canaã, rumo à vitória. Apocalipse 2, verso 10, para encerrar: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Mas Deus dizendo para ti: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, em nome de Jesus. Procure lembrar, Deus quer acompanhá-lo, Deus quer abençoá-lo, Deus quer te dar paz, segurança, confiança. Olhe ao seu redor e sinta a presença de Deus em sua vida, e comece a caminhar juntamente conosco em direção à terra prometida. E esqueça, em nome de Jesus, para sempre, essa ideia de querer voltar às velhas panelas. Que Deus abençoe a você e a mim, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Tem bênção, tem vitória esperando por você. Egito, ou na casa de César, na Babilônia eu sei que não é meu lugar. Rejeito os seus manjares, reprovo os seus altares, nem me iludo com a festa de Beltesazar. Porque eu não cedo, nem retrocedo, estou decidido e não volto atrás. Estou firmado, estou seguro, eu sou um santo lutando contra o pecado. Santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é meu Senhor. Yeah, yeah, yeah. Na corte do Egito, ou na casa de César, na Babilônia eu sei que não é meu lugar. Rejeito os seus manjares, reprovo os seus altares, nem me iludo com a festa de Beltesazar. Porque eu não cedo, nem retrocedo, estou decidido e não volto atrás. Estou firmado, estou seguro, eu sou um santo lutando contra o pecado. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é meu Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, porque santo é meu Senhor. Eu quero ser santo,
Programa Momentos com Jesus.